Em cada canto dessa cidade há histórias de fé, esperança e transformação. Hoje, convidamos você a embarcar conosco em uma jornada que atravessa o tempo e revela a obra poderosa de Deus através da Assembleia de Deus no Brasil, em Joinville e na querida congregação Nova Canaã. A história da Assembleia de Deus no Brasil começa em 1910, quando dois jovens suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, ouviram o chamado de Deus para levar o Evangelho a terras distantes. Jesus me chamou quando eu estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o seu Santo Espírito. Eu fui para um lugar chamado São Bento. Irmão Wingren era pastor de uma igreja pentecostal naquela cidade. E ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, chama-se Uldin. Jesus nos chamou e ele mencionou parar daquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos um mapa e encontramos o lugar de parar. Com corações ardentes e uma fé inabalável, eles deixaram tudo para trás e embarcaram rumo ao desconhecido, chegando ao Brasil com uma missão clara: espalhar a palavra de Deus e acender uma chama de avivamento que iluminaria toda a nação. Enfrentando desafios culturais, linguísticos e financeiros, Gunnar Wingren e Daniel Berg iniciaram pequenas reuniões de oração em Belém do Pará. O Espírito Santo se manifestava poderosamente e rapidamente pessoas eram tocadas, curadas e transformadas. O movimento crescia e a semente plantada por esses homens de Deus começou a dar frutos abundantes por todo o Brasil. O que começou com uma pequena chama se transformou em um fogo inextinguível de avivamento. Congregações surgiram em todas as regiões, alcançando cidades, vilarejos e comunidades remotas. A Assembleia de Deus se consolidava como uma das maiores denominações evangélicas do país, levando esperança e salvação a milhões de brasileiros. Em meio a este grande movimento de Deus, a chama do Evangelho alcançou a bela cidade dos príncipes. Com dedicação e trabalho árduo, os primeiros obreiros estabeleceram as bases da Assembleia de Deus na cidade de Joinville, em Santa Catarina, enfrentando desafios, mas sempre confiando na provisão e a direção divina. Ao longo dos anos, a Assembleia de Deus cresceu e se fortaleceu, tornando-se uma referência na cidade. Hoje, sob a liderança sábia e dedicada do pastor-presidente Sérgio Melchior e sua esposa Maria Helena, a igreja continua sendo conduzida pelo Espírito Santo, impactando vidas e escrevendo novos capítulos dessa bela história de amor e redenção. Há mais de 2 décadas, no coração da zona sul de Joinville, nasceu um pequeno ponto de pregação conhecido como Nova Canaã. Subsidiada pela congregação Jardim Edilene, sob a liderança amorosa do saudoso pastor Severo, essa pequena chama de fé começou a brilhar, atraindo pessoas sedentas pela palavra de Deus. O começo da igreja foi em 2002. Se iniciou o primeiro passo da igreja Nova Canaã. Teve muitos irmãos que, ao decorrer do tempo, Satanás tentou derrubar, pararam na caminhada, mas Deus teve a infinita misericórdia, voltaram para o caminho de novo. A mesma coisa a igreja Nova Canaã. O diabo, desde lá do começo, tentou impedir
que essa igreja se formasse, tanto que fechou o ponto de pregação que tinha abrido na casa da irmã missionária, irmã Salete, mas Deus não deixou que essa obra parasse. Prove a Deus de abrir na casa do irmão Luciano, e hoje está aqui a Igreja Nova Canaã. O Espírito Santo movia-se poderosamente entre o povo e a pequena congregação não parava de crescer. Com o passar do tempo, tornou-se claro que era necessária uma estrutura maior para acomodar os irmãos e as irmãs que buscavam adorar e servir a Deus naquele lugar. Guiado por Deus e com o apoio do pastor-presidente, Sérgio Melchior, o sonho de um novo templo começou a tomar forma. Em meados de 2011, a construção foi iniciada, contando com o esforço incansável e a dedicação dos irmãos que, com amor e zelo, colocaram suas mãos à obra sob a coordenação e fiscalização do pastor Severo. Finalmente, em um sábado abençoado, 25 de agosto de 2012, as portas do novo templo foram abertas. O primeiro culto oficial foi realizado em meio a muita emoção, gratidão e a certeza de que Deus estava realizando grandes coisas entre o seu povo. Eu louvo a Deus porque o Nova Canaã, ele trouxe para mim muito crescimento no meu ministério, na vida familiar também. Eu aprendi muito aqui. Eu lembro até hoje do primeiro culto, de inauguração, que foi no dia 25 de agosto de 2012. Até hoje eu marquei, porque foi um culto muito maravilhoso. Aquele culto marcou muito na minha vida. E eu amo Nova Canaã, eu não me vejo fora daqui porque é uma congregação muito abençoada. Eu amo esta igreja, eu amo a todos da congregação. Então eu louvo a Deus pelo Nova Canaã e que o Senhor continue abençoando e nos usando aqui. E vamos ficar aqui até quando o Senhor quiser. Amém? Deus abençoe. Ao longo dos anos, a congregação Nova Canaã foi abençoada com a liderança de homens e mulheres de Deus que dedicaram suas vidas ao chamado do Senhor e ao cuidado do seu povo. Cada pastor trouxe consigo dons e talentos únicos, contribuindo de maneira especial para o crescimento e o fortalecimento da nossa igreja. A congregação Nova Canaã é composta por diversos departamentos que atuam de maneira integrada para servir a Deus. Cada grupo desempenha um papel fundamental na edificação da igreja e no alcance das pessoas. A IAD Nova Canaã fez parte da minha história e ainda faz. Desde os meus 4 anos eu já ajudava nas crianças e fui desenvolvendo meu ministério cada vez mais. Estar com as crianças do departamento infantil, com os adolescentes, liderando o círculo de oração e hoje estando nos jovens. O privilégio que eu tenho de servir nessa igreja e fazer parte da história da Nova Canaã, para mim não tem preço. Eu louvo a Deus por cada pastor que passou por aqui, pelas amizades que eu fiz e continuo tendo, e eu tenho certeza
quem bebe da água do Nova Canaã uma vez, sempre vai voltar, sempre vai ter essa sede que nós temos. A igreja do Nova Canaã, uma igreja abençoada, onde muitas vidas entraram sem esperança e através da pregação do Evangelho tiveram suas vidas renovadas, restauradas e hoje estão firmes com Jesus, com seu coração alegre, servindo a Deus nesta congregação. Para o nosso bairro teve uma colaboração muito boa e agradecer a Deus por esses 12 anos, desde o nosso primeiro pastor Antônio Zimmermann até o nosso atual pastor Carlos Alexandre, que Deus tem usado a vida desses homens para transmitir através da pregação do Evangelho e que a igreja do Nova Canaã possa cada dia mais triunfar até a volta do Senhor Jesus. O desejo de levar o amor de Deus ainda mais longe impulsionou a criação de pontos de pregação, entre eles a agora estabelecida Congregação Casa do Oleiro. Nascida do coração missionário da igreja, a Casa do Oleiro hoje é um farol de esperança e transformação. A Casa do Oleiro é localizada numa área rural aqui do bairro Paranaguamirim, pertencente ao setor Nova Canaã, com 27 anos de trajetória, hoje com 54 membros e congregados, constituído por seus departamentos jovens, adolescentes, casais, segunda geração e crianças, fazendo a diferença na comunidade, pregando e anunciando o Evangelho do Reino, onde as pessoas da comunidade ouvindo a palavra são abençoadas e edificadas por Deus. Os trabalhos se iniciaram no ano de 1997, na garagem da casa do irmão Roberto, e logo já foi construído um novo templo de madeira, utilizando então a antiga congregação do Jardim Edilene. No ano de 2011 foi iniciada a construção do novo templo, Deus usando o missionário Oswaldo Paul, que doou toda a construção e equipamento para a construção de novo templo. Em maio de 2012 foi inaugurada então a congregação Casa do Oleiro. Com os olhos fixos em Jesus e os corações ardendo pelo Evangelho, continuamos firmes na missão de ganhar almas para Cristo, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Canaã. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. Assembleia de Deus.